esquerda. Rodrigo, você pega muito no pé da imprensa. Você se acha tão melhor assim que seus pares? Bom, em primeiro lugar, eu não sou relativista. Então basta você não ser um vendido ou um idiota, que sim, você é muito melhor do que 99,9% das redações da velha imprensa. Em segundo lugar, não é que eu implique com essa turma. Eu apenas resgato e mostro o duplo padrão escancarado. E vocês é que são livres para julgar. Por exemplo, Bolsonaro chama Flávio Dino de gordo, em nova declaração preconceituosa. Diz a chamada da Folha de São Paulo. E a mesma Folha de São Paulo trata como o mesmo fato em si. Alguém chamou o Dino de gordo, né? Alguém disse que o comunista está com sobrepeso. Alvo de polêmica após fala de Lula sobre Flávio Dino, obesidade é fator de risco para outras doenças. Ah, não diga! Aquilo que na pandemia também não podia nem lembrar, que obesidade era um dos grandes fatores, além da idade, né? Então veja, para a mesma fala, nós temos abordagens diametralmente opostas. Por quê? Porque o que importa é quem diz. Se foi Bolsonaro, prova que ele é preconceituoso. Se foi Lula, chama atenção para uma coisa muito importante para a saúde pública, porque a obesidade é um risco. Lula é do bem, Bolsonaro é do mal. Ponto. E isso serve para todo o resto. Todo o resto. Movimento identitário, de minorias, aquela coisa em relação às mulheres do PT, a forma como Lula se dirigiu a elas, né? Mulher de grelo duro. Isso é legal até no caso do Lula, ou elas ignoram as feministas, porque nunca foi sobre o que é dito. Nunca. Isso sempre foi um truque da turma do clubinho, da patota do selo azul, da Verinha, Miriam e companhia, para poder intimidar, calar, censurar gente de direita, para que tudo fique dentro de casa, dentro da bolha, uma espécie de simulacro de divergências, na verdade, dentro do clubinho tucanopetista. É disso que se trata. Então, eles protegem os deles e eles demonizam os adversários, que são a direita. Basta ver como a Joyce Hasselman mereceu um tratamento tão mais simpático, digamos assim, quando ela fez o L e passou a demonizar o Bolsonaro. Agora o Globo publica sobre as conquistas de perda de peso dela, sendo que falar de gordo é gordofobia até ontem, ou dependendo de quem diga, né? Mas enaltecer que a Joyce Hasselman conseguiu emagrecer, isso está tudo bem para o Globo agora, porque a Joyce Hasselman passou a ser uma deles. É só isso que importa para essa patota. Então não é que eu pego no pé, é que eu mostro que eles são patéticos. É que o Lula já está dizendo que vai entrar na justiça para retomar a Eletrobras. O presidente, a privatização da maior estatal de energia da América Latina foi um crime, né? Virou uma empresa vendedora que só visa lucro para distribuir aos rentistas, né? Então, de novo, é melhor o pobre não ter eletricidade, ter racionamento, né, do que uma empresa oferecer energia mais barata a todos e lucrar, porque o preconceito ideológico é total, ou, no fundo, parafraseando o mestre Fiuza, a ideologia é um manto do oportunismo. O que essa turma precisa é de leite estatal, de vaca leiteira. E as estatais são exatamente isso. Eles promovem a pilhagem da coisa pública e, para isso, eles precisam de instrumentos. As estatais são os instrumentos. Essa é a visão mais cínica ou realista. O João Moedo, liberal com U, arrependido, meu amigo Rubem Novaes mandou hoje aqui uma conta de Twitter que eu recomendo a todos, Museu Liberal com U, é o Museu dos Liberais Arrependidos, vale muito a pena seguir, né? O Amoedo está lá na capa. Lula atrasa mais uma vez a apresentação da nova regra fiscal, principal condição para tornar a redução dos juros viável e sustentável. Discursos populistas, ideias equivocadas, ausência de prioridades e falta de coordenação. Lula se esforça para manter o Brasil no atraso. Bom, primeiro não é necessariamente manter,
porque o Brasil de Bolsonaro vinha melhorando tudo isso. Mas o Amoedo, por recalque, rancor, invejinha, ou seja lá o que for, ele virou um antibolsonarista histérico a ponto de fazer o L para, abre aspas, salvar a democracia. E aí a gente pergunta, o tucaninho alaranjado Amoedo não sabia que o Lula era tudo isso? Não sabia? Não, foi enganado, todinho. Foi enganadinho, um cara que tem 400 milhões de reais, ganhou esse dinheiro todo no setor financeiro. É bobinho esse ponto? Ou é cínico e sonso e oportunista? Calma que a turma de comentaristas vai sair em defesa deles, né? Lula diz que os livros de economia estão superados e defende uma nova mentalidade sobre governar. Por quê? Porque se a teoria sólida e a experiência vai contra a ideologia e o projeto de poder, pior para os fatos. Ele vai encerrar a economia porque ele precisa do petismo. E ambos são antagônicos e não se misturam como água e óleo. Agora, mesmo quando o Lula sai atacando a economia, os livros de economia, os banqueiros, a turma não se dá por satisfeita e quer passar pano, porque é um ímpeto, é um impulso incontrolável para certas figuras, digamos assim, com princípios maleáveis. Tanto é que o sujeito é autor do País dos Petralhas e defende o Petralha. Ou o sujeito é autor de um livro chamado A Década Perdida e ele hoje vem em defesa de Lula. O professor Papagaio, comentarista da CNN, aquela emissora que acha que o Brasil é um circo, né, porque acha que somos palhaços, disse que o Lula, ao falar isso, está apenas externando uma angústia que ele, professor Papagaio, entende, porque o presidente não imaginava que a situação econômica era tão grave. Quer dizer, qual o nível de 0 a 10 que o sujeito precisa ser de capacho para passar esse pano na fala arrogante e estúpida do Lula sobre a economia? Essa gente é que chamava pessoas como eu de bolsonarista, de blogueiro bolsonarista. Bom, o professor Papagaio a gente conhece, né? Meus embates com ele na Jovem Pan ficaram bem conhecidos porque é um sujeito desequilibrado, incapaz de manter um debate civilizado, incapaz de argumentar, porque ele confunde cuspir 300 datas por segundo com argumentação. Isso até um papagaio faz, daí o apelido carinhoso que eu coloquei de professor Papagaio. Em 1917, em 1914, em 12 de outubro de 1914, tá. What's your fucking point? É um sujeito, é uma nulidade intelectual. Mas tá lá passando pano pro Lula, porque é isso que todo blogueiro petista vai fazer daqui até o final da gestão Lula, que não necessariamente vai ser daqui a 4 anos. Se Deus quiser, ou para ser mais preciso, se Renan Calheiros, Omar Aziz, Alexandre de Moraes, alguns banqueiros e companhia quiserem. Porque o Brasil tem nome. Então ele vai lá, retoma o programa Mais Médicos, que é basicamente trabalho escravo para enviar dinheiro para a ditadura cubana, e ainda faz um desagravo aos cubanos dizendo que não tiveram vergonha de pedir desculpas à mídia pela forma como tratou essas pobres criaturas que, no fundo, não têm condição de fazer medicina revalidar no Brasil, porque não são preparados. Agora, até a ONU, aquele cabide de emprego progressista e globalista, reconheceu que esses médicos cubanos tinham um trabalho análogo à escravidão. Trabalho forçado, que é o eufemismo. Até a ONU reconheceu isso. Mas o Lula vai fingir, porque o Brasil é um bordel, e a imprensa são as prostitutas, na analogia, a imprensa vai fingir que está tudo bem. Falar que está retomando o projeto porque precisa levar saúde aos mais pobres. E vamos fingir que é isso. Porque num bordel não se fala de coisas sagradas. É um ambiente profano, e no ambiente profano a gente age de acordo.
Por exemplo, Paulo Pimenta, ministro de Lula, omitiu ao TSE uma casa em área nobre de Brasília. O petista deixou de declarar um imóvel em tudo que é eleição. Está tudo certo, porque senão não seria um ministro qualificado para o PT. Se o ministro for limpinho, se o ministro não tiver feito nada errado, não tiver sido preso por corrupção, não tiver escondido patrimônio, ele está fazendo o quê num governo do PT, né? Vamos combinar. Você esbarrar numa freira dentro de um bordel, você sabe que ela está no lugar errado, sai correndo com ela de lá. Ou é uma prostituta disfarçada para vender algum fetiche de cliente. É ou não é? Isso tudo eu vou pensando na hora da live, tá, gente? Não foi nada previamente pensado, então se sair baboseira, mesmo que a turma do cancelamento pegue uma pílula, eu mando eles para aquele lugar, porque graças a vocês eu já estou censurado mesmo no Brasil e essa comunidade aqui pode tudo. Eu posso ser eu mesmo e falar com vocês como numa conversa de botequim. Ou num bordel, se preferirem, que é o Brasil anyway, né? Então, estamos todos em casa, digamos assim. E como é que vocês querem que eu defina um país onde, depois de 9 anos de Lava Jato, com toda a esperança que a operação levantou em todos nós, não tem mais nenhum político preso. O último foi o Cabral, que saiu chorando porque foi vítima de anticristo. E o Lula, o principal bandido preso, né, o corrupto mais safado de todos, é o presidente da República. Vocês querem mesmo levar um país assim a sério? Be my guest. Não contem comigo. Não contem comigo. Não quer dizer que um dia não possa virar um país sério. Mas vocês concordam que vai levar um tempinho? Acho que vocês concordam, né? Até porque, tá aí, gente. Só vou ficar bem quando fuder com o Moro, disse Lula. É o título da live de hoje. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu. Vamos ver o vídeo. Tudo bem, Flávio? Não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra fuder. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. Ele tá bem, né? Um convescote ali. Agora, o pior é pensar que eu acho que era a turma do 247. Não faria nenhuma diferença se fosse a turma da Globo News. Isso é que é o mais impressionante. Agora, é impressionante como o amor venceu, né? Lula exala amor, tolerância. Só que ele estava obcecado em fuder com o Moro. E guess what? Ele conseguiu, né? O Moro ainda descolou um Senado para se proteger de muitas coisas. Mas o juiz, que foi mané, merece também um pouco, né? E, veja, a fala é absurda, mas ela é tão transparente que ela merece, né, pelo menos a nossa, não admiração, mas o nosso reconhecimento de que Lula ali, muito à vontade, no convescote de prostitutas, não, de blogueiros petistas, que ele pode dizer isso. Eu só queria fuder o Moro e me vingar dessa gente. E ele conseguiu. O que está acontecendo no Brasil é o império contra-ataca. Houve uma tentativa de tornar o Brasil um país um pouco mais sério e o sistema recuou, catou os cacos, que teve, caco, né? Se reunificou, se uniu em torno do ladrão, que era o que tinha, tentaram produzir outros nomes, insossos, nenhum pegou, e foram com o ladrão mesmo e venceram. E estão se vingando, perseguindo tudo e todos. Então, perdeu o mané, não foi o que um ministro disse? Perdeu o mané. Não enche o saco. O império contra-ataca e o império venceu. A vingança de Lula está sendo concluída. E quem paga o pato dessa vingança, obviamente, é o Brasil todo.